Então, nessa outra questão, a gente diz o seguinte, ó, na linguagem C++, os intervalos dos valores devem ser respeitados para evitarmos surpresas desagradáveis. Qual dos itens abaixo representa o valor correto quando declaramos uma variável do tipo char e atribuímos a ela o valor menos 150? Né? Então, isso também tem a ver com os intervalos de valores, né? Se você não lembrar qual que é o intervalo do char, né? Você poderia buscar aí na internet. Mas se você lembrar, um char, ele tem 1 byte, né? Se tivesse lembrado disso, você poderia usar isso aqui, ó, para descobrir o valor do char, né? Então, aqui na variável char, você tem aqui 1 byte, certo? Então, sendo 1 byte, né? Você tem aqui 8 bits. Você vai botar 2 a 8. Isso aqui vai dar 256, né? Você vai dividir 256 por 2, né? Para descobrir o intervalo. Daqui vai ser menos 128, que é a metade de 256, a mais, né, 127. Então, a questão diz o seguinte, ó. Quanto é, né, que vai ser o valor no final das contas, caso a gente atribua a uma variável do tipo char, né, um valor que está fora dessa faixa, ó. O valor que a gente vai colocar aqui é o menos 150. Menos 150. Então, é como se a gente tivesse aqui a faixa, né, vindo até aqui, ó, menos 128. Né? Essa faixa aqui são de valores inválidos, né? Menos 150. E aí a gente tem uma aula que fala justamente disso, né? O que acontece quando a gente coloca valores fora da faixa, né? Então, só relembrando, né? Se a gente tivesse colocado aqui na faixa dos números negativos o número 129, um número menor que 128, o próprio compilador da linguagem C++, ele vai, né, interferir nisso, fazendo com que o valor seja readequado à faixa. É como se fosse uma fila circular. Então, esse número 129, menos 129, no final das contas, ele vai aqui para se transformar no 127. Né? Se eu tivesse o menos 130, ele se transformaria aqui no 126. E assim por diante, certo? E aí, o que você teria que fazer é saber, né? Ver quanto que ele andou para a esquerda na faixa dos negativos para descobrir, né, quanto ele vai andar na faixa, né, andar para a esquerda na faixa dos positivos, né? Você poderia fazer um cálculo disso, ou então a maneira mais fácil, né, seria você simplesmente usar o compilador online, ó. Então você ia criar aqui uma variável do tipo char e atribuir a ela o valor menos 150. Depois você ia pedir para imprimir, né? Ia converter, e eu mostro isso dentro das aulas, né? Como é que você faz para converter um char para inteiro, para que você consiga enxergar, né, qual que é o valor. Então, se você usasse o editor online, fizesse somente isso, né, criado uma variável char, atribuísse o valor menos 150 e depois fizesse a conversão para inteiro, né, você ia ter então aqui o valor que é o 106. Ó. Ele dá um aviso, um warning, mas ele imprime aqui na tela o valor 106. Ó.
Cadê? Vamos lá na questão. Achar o item 106. Está aqui, ó. É o primeiro item. Mas se você não tivesse, né, se quisesse resolver isso só usando o caderno, também dá para resolver, né? Como é que a gente faz, ó? Para a gente descobrir qual que é o valor na faixa positivo, na faixa dos números positivos, né, você teria que descobrir, né, o quanto que o valor 150 está fora da faixa dos valores negativos, né? Então você tem aqui o menos 128, né, que é o último valor. Então quanto que ele está fora da faixa? Ó, menos 128. Se ele fosse menos 129, ele estaria só 1, né, fora da faixa, né? Só 1 fora da faixa. Como ele está só 1 fora da faixa, você pode converter isso daqui, ó. A gente viu que quando ele está só 1 fora da faixa, ele vai para o último valor da faixa dos positivos, que é o número 127, ó. Né? Então, se a gente pegar esse 1, subtrair de 127, ele vai dar o 126. Só que a gente sabe que 126 não é o primeiro valor, né? Não é o último valor da faixa dos positivos, é o 127. Então, a gente vai subtrair de 1 e depois somar de 1. Esse 1 que está sendo somado novamente é justamente o zero. Ó. A gente sempre tem um desequilíbrio, né? A gente começa no menos 128 e acaba nos 127. Ó. Esse desequilíbrio aqui, ó, que está acontecendo. Por causa do zero aqui no meio, que a gente tá, para a gente não contar o zero duas vezes. Então, se a gente quiser descobrir, né, qual que é o valor, se ele tiver ultrapassado na faixa negativa, né, a gente tem que subtrair do último valor da faixa dos positivos, que é no caso aqui é o 127, a gente tem que subtrair o quanto que ele saiu e somar mais 1. Né? Então, aqui no caso da gente, a gente tem que descobrir quanto foi que passou do 128. Né? Para fazer isso, a gente vai pegar 150 e subtrair de 128. Né? Isso daqui 8 para 10 vai dar 2. Isso aqui vai dar 3 para 5 vai dar 2. Aqui vai dar 0. Então passou 22. Ó. 22 números saíram da faixa, né, dos números negativos quando a gente cria uma variável do tipo char. Beleza. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o último valor da faixa dos positivos, que é o 127. Vai subtrair do 22. Então, 2 para 7 vai dar 4, né? 127 é 22, tá certo. 127, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vai dar 5. 2 para 2 vai dar 0. Baixo 1 dá 105. Só que aí, a gente tem que somar com 1, né? Por causa do 0. As duas faixas estão desbalanceadas. Então, a gente soma aqui com 1, ó. Mais 1. Isso aqui vai dar 106, ó, que é o resultado final. Então, dava para você utilizar o compilador, né, ou então o caderno, né, mesmo para fazer essas contas. Certo? Então, dá para resolver dessas duas formas. Com isso, a gente termina essa outra questão, né, já já a gente continua.